Sejam todos bem-vindos à aula 4 sobre emoções. Eu me chamo Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é mais uma aula de desenvolvimento pessoal. E o tema da aula de hoje é estratégias para lidar com a raiva e promover o equilíbrio emocional. Bom dia, Braga, seja bem-vindo. Bora para cima, bora começar mais uma aula falando aí sobre as emoções. Nós estamos falando aqui sobre a raiva, uma das 6 emoções universais, e eu quero te trazer estratégias para você poder lidar com a raiva e promover o seu equilíbrio emocional na aula de hoje. Então, bora para cima. Deixa eu só compartilhar aqui com os nossos alunos. Bora para mais uma aula. Estou aqui tomando um café, preparando essa aula muito top aqui para você. Eu espero que você possa aprender essas estratégias aí para poder controlar ou usar a raiva ao seu favor, hein? Bora lá? Fala para mim aí, você é uma pessoa que constantemente sente raiva? Coloca aí nos comentários para mim. Você sente muita raiva? Você é uma pessoa que perde o controle muito fácil? Perde o controle muito fácil? Por quê? Nós falamos aqui, como a raiva é uma das 6 emoções universais, ela já vem no pacote, né? Você não consegue tirar a raiva de você, né? Você não, né? Você é um cara emocionalmente equilibrado. E tá certo, mas muitas pessoas não conseguem, né? Muitas pessoas não conseguem ser emocionalmente equilibradas. Muitas pessoas perdem o controle muito fácil e agem na raiva. Nilza, bom dia. Agem na raiva. E todas as vezes, nós, pode prestar atenção, todas as vezes que nós agimos com raiva, tem consequências drásticas. Por quê? Ontem, na aula anterior, eu expliquei que quando essa emoção chamada raiva, ela assume o controle, o nosso corpo libera 2 hormônios, a adrenalina e o cortisol. Esses 2 hormônios são responsáveis para deixar o seu corpo na situação de luta ou de fuga. É assim que as coisas acontecem. Esses 2 hormônios agem dessa forma. Deixa o seu corpo Mônica, bom dia, na situação de luta ou de fuga. E quando você age com raiva, quando você sai do controle, quando você age com essa emoção, muitas vezes você tem atitudes irracionais. Por quê? Quando esses hormônios eles estão agindo, a parte pré-frontal, o córtex pré-frontal do nosso cérebro, essa parte aqui da frente, que é responsável pela atenção, que é responsável pelo raciocínio, essa parte aqui, ela é como se ficasse desligada. Esses hormônios, eles assumem, a raiva assume outras regiões do cérebro, como a amígdala, para ter essa resposta. Então, essa parte de raciocínio, ela fica meio que desconectada, meio que desligada. Ela sai, né? Ela sai de cena para a emoção raiva agir. E é por isso que nós agimos na raiva de forma que nós não agiríamos como se nós tivéssemos normal, né? Porque você tem a capacidade de refletir, de entender o que está acontecendo. Então, por isso que eu falo assim, é importante aquela velha técnica que a gente escuta por aí, respira fundo, conta até 10, isso funciona. Por quê? Porque quando eu faço esse exercício de respirar fundo, eu levo o oxigênio para o cérebro. Quando eu levo o oxigênio para o cérebro, eu ativo novamente essa área do cérebro que é responsável pelo raciocínio. E aí eu consigo controlar os meus impulsos. Eu não vou agir na raiva. Fala, Fabão, bom dia. Você consegue entender? Você entendeu como que funciona, então, a raiva? Como que você age quando você está com raiva? Nós vimos nas aulas anteriores também o seguinte, que quando nós permanecemos muito tempo com raiva, o nosso corpo fica liberando esses 2 hormônios por muito tempo. E aí o que que acontece? Eu fico estressado por muito tempo, eu perco sono, eu desenvolvo alguns problemas gastrointestinais, né? Problemas de intestino, úlcera, gastrite, azia, a maioria dessas coisas são provocadas pelo excesso de raiva. Hoje, a maioria das doenças, elas são psicossomáticas. O que que são doenças psicossomáticas? São doenças causadas pelas emoções. Então, por isso é importante eu entender
Clarice, bom dia. Eu entender como que significa, como que agem essas emoções e quais são as emoções que estão me dominando. Está em alta hoje a gente falar sobre inteligência emocional, que é o gerenciamento dessas emoções. Então eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Então, se eu constantemente estou sentindo raiva, eu estou perdendo o controle, eu estou tomando algumas atitudes com a raiva, eu preciso parar, entender quais são os gatilhos que estão disparando aquela raiva, o porquê que eu estou sentindo aquilo, e às vezes não é pelo momento, tá? Não é pelo episódio. Às vezes é por coisas que você vai acumulando e chega a um determinado momento que você dispara isso. Geralmente é um momento de injustiça, ou um momento de confronto, né? É um momento onde tenta te diminuir, te deixar para baixo, e é um momento que essa raiva dispara. Nós não gostamos de ser injustiçados, né? Aí a gente olha fatores internos, a gente olha vídeo, filme, essas coisas, e a gente vê as pessoas sendo injustiçadas, a gente fica com aquela raiva. Então a gente já dispara esses dois hormônios. Então você também tem que tomar cuidado com o que você se alimenta, com o que você está assistindo, com o que você está convivendo o tempo todo. Se você ficar perto de pessoa se sente raiva o tempo todo, que discute, que briga, que fala as coisas, que está bravo o tempo todo, você vai perder o controle também. Isso vai contagiar você. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero te dar estratégias aqui, tá, para você lidar com a raiva e promover esse equilíbrio emocional, beleza? Bora lá? Você está conseguindo entender? Só coloca aquele foguetinho aqui para eu saber que você está entendendo já essa introdução que eu fiz aqui, para a gente dar sequência aqui nas estratégias. Coloca aquele foguetinho decolando aqui para saber que você entendeu o que eu falei. Coloca aí nos comentários. Ó, saber lidar com a raiva é fundamental para manter o equilíbrio emocional e para evitar consequências negativas dessa emoção. Nessa aula aqui, nós vamos abordar estratégias práticas e eficazes para gerenciar a raiva de maneira mais saudável e promovendo mais controle sobre as emoções e preservando o bem-estar físico e mental. Tiago, bom dia. Luz Ângela, bom dia. Sejam bem-vindos. Bora lá? Então, a gente está falando aqui sobre a raiva, uma das 6 emoções universais, e eu quero te apresentar hoje estratégias para você lidar com a raiva e promover o seu equilíbrio emocional. Primeira coisa, primeiro de tudo, o que você precisa para poder lidar com a raiva? É reconhecer os gatilhos da raiva. Anota aí para você não esquecer. Lu, bom dia. Identificar os padrões, o que dispara a raiva. Então, o primeiro passo para você lidar com a raiva é reconhecer esses gatilhos que provocam isso. Quais são os momentos que você fica com raiva? Por exemplo, você dirige e aí você pega o carro e vai para a rua, aí você começa a sentir raiva porque você começa a ver um monte de motorista despreparado, a pessoa te fecha, a pessoa não dá seta, faz um monte de coisa, você começa a ficar com raiva. E quando você está dirigindo, você está com raiva o tempo todo. É um gatilho, você tem que tomar cuidado. Eu falei na aula anterior também, fala no Vitor, bom dia. Eu falei na aula anterior também sobre as consequências que a raiva pode trazer para a gente. A raiva pode desenvolver vários problemas físicos e mentais. Inclusive, a raiva pode provocar um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral. A raiva, o excesso de raiva, períodos prolongados de raiva. Então, eu preciso identificar esses gatilhos, identificar esses padrões. Então, situações estressantes, comportamento de outras pessoas ou até certos pensamentos recorrentes podem funcionar como desencadeadores de raiva. Presta atenção comigo. A maioria das coisas nós criamos no campo mental. A maioria dos problemas que nós temos nem existe, não é verdade? Concorda comigo ou não? 90% aí dos problemas que você tem só estão na sua cabeça. Nem existem ainda. As preocupações, os medos, os anseios, os receios, tudo isso muitas vezes está no campo da sua mente, porque você fica imaginando o cenário, você fica imaginando o conflito, você fica imaginando coisas que nem existiram e muitas vezes você se surpreende porque não era aquilo que você pensou. Não é assim? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Você ficou pensando um monte de coisa e aí você chegou lá, não era nada do que você estava pensando. Quantas vezes o seu chefe, o seu líder falou assim, ó, depois eu quero que você vá na minha sala para a gente conversar. Ou precisamos conversar. Ou seu pai ou sua mãe mesmo. Precisamos conversar.
E aí você ficou o dia inteiro com aqueles pensamentos, ai, o que será que eu fiz de errado? O que será que aconteceu? Será que vai me mandar embora? Será que vai me chamar atenção? Será que vai brigar comigo? Ai, meu Deus, e fica com aquela coisa, você fica alimentando um monte de coisa, fica com raiva, muitas vezes sem necessidade. E aí o que que acontece? Não era nada daquilo que você estava pensando. Já aconteceu com você isso ou não? Comigo já aconteceu várias vezes. Hoje não, né? Hoje eu aprendi a gerenciar essas emoções e é por isso que eu estou ensinando para você. Mas identificar esses padrões, e às vezes podem ser de fatores externos, e às vezes pode ser de fatores internos, de coisas que você está criando na sua mente que não existem ainda, que não aconteceram. É um cenário fictício dentro da sua mente, e você está sentindo raiva o tempo todo por uma coisa que nem existiu. É isso, né? Pois é. Quer ver, ó? Por exemplo, ficar preso no trânsito, sentir-se desrespeitado, frustrações no trabalho ou lidar com críticas são exemplos de situações que frequentemente despertam a raiva. E a gente não gosta de ser injustiçado. Nós não gostamos. Ninguém gosta de ser injustiçado, né? Ninguém gosta de ser criticado. Muitas vezes nós não estamos preparados para essas críticas. São situações adversas, situações que vêm que acabam provocando a raiva. Você vai ter que identificar qual que é o gatilho. Quais são os lugares que disparam a sua raiva? Talvez você, mulher, vai olhar e falar assim: o, o gatilho da minha raiva tem o nome do meu marido. Às vezes o marido vai olhar e falar assim: o gatilho da minha raiva tem o nome da minha esposa, porque me deixa com raiva o tempo todo, ou são meus filhos, ou é o meu chefe, ou é o meu vizinho, ou é meu pai, minha mãe, não sei o quê. Mas tem alguns gatilhos, né, que disparam essa raiva. Paulina, bom dia. E aí eu preciso identificar isso. O que está acontecendo? Poxa, é meu marido. Mas o que que teu marido está fazendo? Ah, minha esposa. Mas o que que sua esposa está fazendo? Ah, ela fica reclamando o tempo todo. Poxa, vamos sentar, vamos dialogar, vamos entender pelos processos, porque talvez ela também esteja estressada com algumas coisas que você pode resolver, que vocês podem se ajudar, que vocês podem identificar esses gatilhos e trabalhar para que isso melhore o relacionamento. Ah, mas é o meu trabalho. Então, vamos ver algumas estratégias. De repente, você não vai conseguir mudar o seu chefe, mas você pode mudar de trabalho, fazer uma transição de carreira. Tem solução para tudo, você só não pode agir com raiva. De repente, você pode ficar com raiva, pedir as contas e se prejudicar financeiramente, porque talvez não era o momento, você pode demorar a voltar para o mercado de trabalho. Tá vendo como que você agir com raiva traz consequências? Outra coisa que a gente precisa reconhecer desses gatilhos aí é ter uma autoconsciência, né? Manter um diário emocional, é fazer uma reflexão. Isso pode ajudar a identificar os padrões. É possível prever reações e se preparar para lidar com elas de maneira mais consciente e também mais equilibrada. Quando eu sei o que vai acontecer, quando eu já sei qual é o gatilho que está sendo disparado ali, quando eu já sei qual que é aquela situação, eu não me meto naquela situação. Eu já sei que aquilo vai me tirar do sério. Então, eu vou resolver antes de chegar ali. Eu não vou deixar chegar nesse ponto. Eu não vou deixar chegar nesse padrão para eu depois ter que resolver. Oi, Thaís, bom dia. Eu vou resolver antes. Eu vou evitar momentos de raiva, vou evitar momentos de frustração, de estresse, porque eu estou me preparando, estou me antecipando para os problemas. E fica uma dica para você aí: antecipe-se aos problemas. Não deixe os problemas chegarem, não deixe os problemas tentarem se resolver sozinho, não. Dá o primeiro passo, evite esse estresse, evite essa raiva desnecessária. Aprenda a identificar esses gatilhos. O segundo passo aqui são as mudanças de perspectiva. Ressignificar os pensamentos. Oi, Adriana, bom dia. Ressignificar os pensamentos. Vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo a live aí. Depois você procura no meu perfil. Ressignificar os pensamentos. Muitas vezes a raiva surge de interpretações negativas de eventos ou ações de outras pessoas. Então, aprenda a ressignificar. Essas situações podem mudar o curso da reação emocional. Em vez de pensar, essa pessoa está me desrespeitando, é possível você considerar que talvez ela esteja passando por um momento difícil. Isso se chama empatia. É a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Por que que essa pessoa está agindo dessa forma comigo? Por que que essa pessoa está me tratando dessa forma? O que que está acontecendo? Muitas vezes nós não queremos parar para ter empatia. Fala, João, bom dia. Não queremos parar para ter empatia. Para tentar entender o porquê que o outro está tendo aquele tipo de comportamento. Alguém tem que ser racional nesse processo.
Alguém tem que ser racional. Outra coisa é a tolerância e a paciência. Desenvolver a tolerância a frustrações do dia a dia ajuda a reduzir a propensão a expansões de raiva. Compreender que nem tudo está sob o nosso controle, que as pessoas têm suas próprias limitações, pode trazer mais paz interior. E o objetivo aqui é como a gente lidar com a raiva que nós sentimos. E a raiva é legítima, tá? Não tem como você não sentir raiva. O meu objetivo aqui é te mostrar que por mais que você sinta raiva, a ação após a raiva é o que vai fazer toda a diferença, ok? Quero que você entenda isso. Não tem como você eliminar a raiva, não tem como você tomar um remédio e a raiva desaparecer, não tem como você fazer um exercício e você não ter mais raiva, não tem como você fazer uma meditação e a raiva desaparecer. Não, a raiva é uma emoção, uma das 6 emoções universais e ela faz parte do pacote, ela vai estar na sua vida. Algumas pessoas controlam mais, outras pessoas nem tanto. Você vai ter que aprender a gerenciar essa raiva. Sentir raiva não tem problema nenhum. Não tem problema em você sentir raiva. O problema está em prolongar esse sentimento ou repetir esse sentimento por muitas vezes ou a ação que você tem no momento que você está com raiva. Esse é o grande passo, tá ok? Só para você entender. E aí eu preciso praticar a empatia, eu preciso me colocar no lugar do outro, porque isso vai reduzir também a raiva, isso vai fazer com que eu compreenda. Já fiz isso várias vezes. Às vezes eu estava pronto. E olha, detalhe, geralmente a gente está certo, né? Geralmente quando você discute, quando essa raiva dispara, você está certo. Jaime, bom dia. E aí o que você pode fazer? Mesmo certo, às vezes é melhor você ser feliz do que discutir, do que querer ganhar. O que acontece? Vai lá, se coloca no lugar do outro. Tenta entender o porquê que aquela pessoa está te tratando daquela forma, por que que aquela pessoa te fechou no trânsito. Elenilton, bom dia. Por que que aquela pessoa teve aquele tipo de comportamento? Seja você uma pessoa mais paciente, evite esses momentos de raiva. Cuida da sua saúde física, cuida da sua saúde mental. Às vezes não vale a pena você discutir no trânsito, perder a sua vida, às vezes matar alguém que está do seu lado, por causa de uma discussão boba. Quantos acidentes acontecem no dia a dia por pessoas frustradas? Quantas mortes acontecem por pessoas que perdem esse equilíbrio? Elas querem ter razão, elas querem discutir, elas querem brigar, elas querem bater por momentos de raiva. E aí eu preciso aprender a lidar com essa situação. Eu preciso, que é o terceiro passo aqui, praticar o autocontrole, ter as pausas. Que um dos métodos mais eficazes aqui para lidar com a raiva é praticar o autocontrole através de pequenas pausas antes de reagir. O que eu te falei lá sobre respirar fundo e sobre contar até 10 faz toda a diferença. Mas quando você sentir que você está perdendo o controle, faça pausa. Saia ali do ambiente, pense um pouco. Isso vai ajudar você a controlar isso daí. Então, quando você sentir que a raiva está subindo, faça uma pausa intencional. Às vezes o teu trabalho está te frustrando pela pressão, pela cobrança. Faça pausas. Isso evita uma reação impulsiva. Isso permite que a mente racionalize as situações antes de agir. Tenha um foco aí na respiração. Quando você começa a dar o foco na respiração, você oxigena o seu cérebro, você dá lugar à parte racional. Isso ajuda você a tomar atitudes mais direcionadas. E outra coisa é distração intencional. Redirecionar o foco da mente para outra atividade, como caminhar, como ler, ou fazer atividades prazerosas. Ajuda a neutralizar a intensidade da raiva no momento crítico. Você que está num momento de estresse muito grande, que está sentindo raiva muito grande, eu vou te dar um conselho aqui como profissional da área. Pratique algum tipo de esporte. Ah, mas eu fico com raiva lá no esporte também, eu quero matar as pessoas. Faça um esporte individual. Não faça coletivo, então. Faz uma corrida, faz uma caminhada, vai para uma natação, vai fazer algum esporte individual, uma pedalada, alguma coisa que tire você do momento e que ajude você a oxigenar. Ale, bom dia. Seja intencional, tenha distrações intencionais. Eu corro 5 quilômetros todos os dias. Começo o dia já me exercitando, já liberando dopamina, já estou preparado quando eu chego aqui na live, por isso que eu estou energizado, né? Não é o café, é
o que eu já fiz durante o dia, o que eu já produzi, o que já aconteceu desde a hora que eu levantei, as áreas da minha vida que eu trabalhei, o que eu já fui produtivo, o que já foi feito até esse momento. Isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Então, você precisa de algumas distrações intencional. O esporte, ele vai te ajudar. O exercício, vai para uma academia, vai erguer ferro, vai puxar peso. Canalize. Eu falei na aula anterior sobre canalizar. Canalizar a raiva. Você sabe o que significa canalizar a raiva? Coloca aqui nos comentários para mim. Você sabe o que significa canalizar? Ou como canalizar a raiva? Coloca aí. Sabe disso ou não? Coloca aí nos comentários. Só para eu entender. Você já aprendeu a canalizar? Sabe o que significa canalizar? Não sabe? Seguinte, canalizar é o quê? É você criar um canal, né? Por exemplo, ó, eu quero canalizar essa água. Eu vou criar um canal para levar essa água para algum lugar. Isso é um canal. Ou de várias outras formas. Canalizar a sua raiva é o seguinte, é você pegar essa raiva que você está sentindo de algumas coisas e colocar ela para algo produtivo. Por exemplo, eu posso canalizar a minha raiva para ganhar força. E aí eu vou para academia e levo aquela raiva comigo e eu coloco nos pesos, coloco nos aparelhos. Eu vou fazer aquela atividade com raiva. Vai baixar aquela adrenalina, que vai envolver força. Vai esgotar. Aquela raiva pode ajudar eu ganhar massa muscular. Você pode canalizar a sua raiva, por exemplo, para uma corrida, para competição. Você pode canalizar aquela raiva para você ganhar velocidade, para você ir ganhar medalha, para você ganhar destaque em alguma coisa. Você está canalizando, você está usando aquilo que poderia ser ruim para algo benéfico na sua vida. E é uma das estratégias aqui. Você pode canalizar essa raiva e colocar nesse problema financeiro que você não consegue vencer, até que você vença no seu trabalho, para você prosperar, para você crescer, para você vencer, para mudar essa vida medíocre que você está levando, para enfrentar esses problemas, para enfrentar os desafios. Está na hora de você despertar essa ira dentro de você aqui e resolver fazer acontecer. Isso é canalizar. É você usar tudo isso que de repente você está jogando nas outras pessoas e canalizar isso para fazer acontecer na sua vida, para você sair do lugar. Então, invista em você, invista naquilo que realmente importa para você e use essa raiva para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Você vai se contentar a vida inteira com aquilo que você está vivendo só com migalhas? Não, canalize essa raiva e faça acontecer. Use essa raiva para o teu bem, para as coisas que realmente importam para você. Talvez você não está satisfeito com a tua saúde. Use essa raiva para poder mudar a tua saúde, para poder mudar o seu corpo, para perder essa barriguinha, talvez que você está com raiva. Canalize essa raiva e coloque uma atividade física aí, você vai ver se não vai mudar. Use essa raiva para o bem. Não para discutir com as pessoas, não para descontar nas outras pessoas. As outras pessoas não têm nada a ver com os seus problemas. Canalize essa raiva. Você vai ver. Você vai voltar aqui e vai me agradecer a partir do momento que você canalizar essa raiva. O quarto passo aqui é construindo resiliência emocional, fortalecendo a inteligência emocional. Capacidade de identificar e compreender as próprias emoções e a dos outros é essencial para lidar com a raiva de maneira mais eficaz. Isso promove, ou melhor, isso envolve praticar a inteligência emocional ao reconhecer quando uma situação está prestes a desencadear uma resposta emocional intensa. Então, é você se antecipar a esse processo, entender o que está acontecendo ali que você vai perder o controle. E aí você dá um pause ali ou sair daquela situação. Outra coisa é a prática da gratidão e da positividade. O cultivo da gratidão diária e de uma mentalidade positiva pode prevenir a raiva, pois essas práticas fortalecem o foco nas coisas boas da vida, minimizando a importância das frustrações. Quando estamos focados no que é positivo, os gatilhos de raiva perdem parte da sua intensidade. Quando eu tenho um objetivo, eu gosto de falar aqui, quando eu sei para onde eu vou, quando eu sei o que eu quero da minha vida, eu não me satisfaço com qualquer coisa. Eu vou fazer acontecer, eu vou correr atrás, eu vou para cima, as coisas vão dar certo porque eu vou fazer acontecer, eu sei o que eu quero. E aí entra o último ciclo aqui, que é o ciclo do autocuidado. Então, fortalecer essa resiliência emocional também envolve cuidar do próprio corpo e também da própria mente, por meio de um bom sono, de uma alimentação saudável, de exercícios físicos regulares e também de um momento de descanso, de lazer. O autocuidado contribui para um estado emocional mais equilibrado,
e menos reativo. A decisão ela vai ser sempre sua. Você pode conviver com a raiva ou você pode canalizar essa raiva e usar ela ao seu favor. Então, utilize esses gatilhos que eu te falei aqui, essas informações, né? Identifique os gatilhos que disparam a sua raiva, esteja nos ambientes corretos, faça aquelas pausas, né? Então, essa aula aqui ela trouxe estratégias claras para você praticar e lidar com a raiva de forma mais construtiva, permitindo com que você tenha uma abordagem mais consciente para promover o equilíbrio emocional. Meu objetivo aqui é justamente isso. Denilson, bom dia. É ajudar você a ter esse gerenciamento das suas emoções. A raiva, ela é legítima, ela está com você, ela não vai sair, você não vai fazer ela desaparecer, mas você vai ter que aprender a conviver e canalizar essa raiva para que a raiva possa ser utilizada com o seu crescimento pessoal. Nilson, bom dia. Faça isso e você vai começar a ver os resultados aparecerem na sua vida. Bora para cima? Bora fazer acontecer? Eu desejo que você tenha um dia incrível, que Deus abençoe grandemente a sua vida e não perca a próxima aula. Fechou? Fique na paz.